Queridos, estamos mais uma vez aqui, continuando falando sobre a vida do rei Davi. Estivemos vendo a semana passada que ele estava em Ziklag, todos os seus soldados junto com ele em Ziklag. Quando eles chegaram em Ziklag, viram que a cidade estava destruída. E eles, então, conseguiram conquistar tudo de volta. E faltava apenas 3 dias para que ele, então, soubesse sobre a morte do rei Saul. Em 2 Samuel, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Saul, no versículo 1, Davi retornou da sua vitória sobre os amalequitas, e fazia 2 dias que ele estava em Ziklag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul. Esse homem, então, trouxe notícias sobre a batalha que o rei Saul estava enfrentando contra os filisteus. Nessa batalha, a batalha estava muito acirrada, e o rei Saul, então, e seus 3 filhos perderam a vida ali nesse monte de Gilboa. No monte de Gilboa, estavam lá nesse monte e perderam a vida. E então esse rapaz, que era um amalequita, chega para dar notícia a Davi. Ele tem em sua mão a coroa do rei Saul e o bracelete do rei Saul. Então Davi pergunta para ele: como você sabe que o rei Saul morreu e seus filhos? Então ele conta para Davi que ele estava por acaso passando por ali perto de Saul e que ele viu que Saul tinha se lançado sobre a sua espada, tentando se suicidar, porque Saul já estava ferido e ele tinha medo de cair na mão dos filisteus enquanto ainda estivesse vivo. Então ele se suicidou, lançou-se sobre a sua espada, mas não morreu. Então esse rapaz passou perto dele e Saul pediu para ele que o matasse. Então ele matou Saul, terminou de matá-lo, vamos dizer assim, e pegou a coroa e o bracelete de Saul e trouxe ao rei Davi para talvez ganhar algum dinheiro, para talvez ser visto por Davi como alguém que estava fazendo um bem a ele. Quando Davi escuta desse rapaz, que era um amalequita, que Saul estava morto, a Bíblia diz que Davi, então, rasgou as suas roupas. Versículo 11, Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por causa de Saul e de Jonatas, seu filho, e também por causa do exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos na guerra. É interessante a gente ver essa reação de Davi. Nós sabemos, já estamos na 7ª semana falando sobre o rei Davi. E nós vimos durante essas semanas o quanto que Saul perseguiu Davi, o quanto que Saul tentou matar Davi várias vezes, o quantos anos Davi teve que viver fugitivo, escondido nas cavernas, nas florestas, fugindo de noite, de manhã, qualquer hora do dia, da tarde, porque Saul desejava matá-lo. E, no entanto, agora trazem a notícia da morte de Saul para Davi. E Davi rasga as suas roupas, como um sinal de demonstração de tristeza. Ele, então, começa a chorar e se lamentar e jejuar até o fim da tarde, por causa da morte de Saul e de Jonatas. A gente talvez consiga entender melhor o choro de Davi por Jonatas, porque eles eram muito amigos. Mas o choro de Davi por Saul demonstra um Davi que realmente tem um coração segundo o coração de Deus. Porque ele não se alegra com a tristeza do outro, ele não se alegra com a desgraça da vida alheia. E ele serviu Saul alguns anos, e mesmo que Saul tentou matá-lo por muitos anos, Davi demonstra todo o respeito. Davi demonstra toda a honra ao rei Saul. E ele até mesmo fez uma poesia, né, uma canção, ensinou a todo o povo cantar este lamento por causa da morte de Saul e de Jonatas.
Nesta canção que Davi fez para Saul e para Jonatas, ele descreve até mesmo como o rei Saul se ornava como rei com as suas roupas reais. Ele descreve a sua coragem, descreve ele como um guerreiro. É impressionante a atitude de Davi com relação a alguém que foi seu inimigo. Nós lemos em um outro texto que dizia que Saul se tornou inimigo de Davi por toda a sua vida. E, no entanto, Davi está aqui honrando a vida do rei Saul em sua morte, descrevendo ele como um guerreiro valente, como um rei valoroso, honrado em todo o seu povo. É impressionante essa atitude de Davi com relação ao rei Saul, que demonstra o coração de alguém que realmente tem uma comunhão íntima com Deus, que não se alegra com a desgraça dos outros. Então, passado algum tempo, capítulo 2 de 2 Samuel nos diz que, passado algum tempo, Davi então perguntou ao Senhor: devo ir para alguma das cidades de Judá? Capítulo 2, versículo 1. Então o Senhor respondeu para Davi, para Hebrom. Hebrom, seu nome, né, era uma cidade mais alta, uma das cidades mais altas de Israel. E seu nome significa aliança. E Deus queria que Davi fosse para Hebrom, porque ali em Hebrom seria feita uma aliança entre Davi e a tribo de Judá, e ele seria rei de Judá por 7 anos e meio. Depois dos 7 anos e meio, então todas as tribos de Israel subiriam a Hebrom e iriam ungir Davi pela 3ª vez, porque a primeira vez ele foi ungido na casa dos seus pais, na casa do seu pai, na frente dos seus irmãos. A segunda vez ele seria ungido em Hebrom, rei sobre Judá. E a 3ª vez, depois de 7 anos e meio, ele seria ungido por todo o povo de Israel, em Hebrom ainda. E depois ele seria rei sobre todo Israel e mudaria a capital de Hebrom para Jerusalém depois dos 7 anos e meio. Então, Hebrom é uma cidade muito interessante porque foi lá que Abraão habitou. Quando Abraão discutiu com seu sobrinho Ló, então Abraão decidiu ir para Hebrom e ali ele habitou, ali ele comprou um pedaço de terra para enterrar Sara, e depois ali em Hebrom também Abraão foi enterrado, e também alguns outros patriarcas também foram enterrados ali, com exceção de José. Então, é uma cidade muito interessante, porque ali foi a habitação de Abraão. E é para essa cidade que Deus orienta Davi, para subir exatamente onde era a moradia de Abraão, porque Deus queria trazer todas as promessas, não somente sobre a vida de Davi, mas sobre a vida do povo de Israel. E Davi seria um rei cuja descendência seria para sempre. E sempre, porque nós sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, da descendência do rei Davi, e Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, assentado num trono de glória para todo sempre. Então, essa aliança de Deus com Abraão, que agora Deus chama Davi para subir para Hebrom, que significa aliança, aonde ele estaria novamente confirmando a sua aliança com o rei Davi. A aliança com o rei Davi seria uma aliança de que o reinado nas mãos dele e de sua família seria para sempre. Então Davi subiu, ele com as suas esposas, com todos os seus 600 homens, suas famílias, todos que estavam em Ziklag. Subiram e foram habitar em Hebrom e nas regiões, nas cidades ao redor. Lá em Hebrom, então, Davi encontra-se com os líderes de Judá. E eles, então, vêm ali e ordenam, trazem a unção sobre o rei Davi, para que ele pudesse ser rei sobre a tribo de Judá. Davi, então, ele tenta conquistar as outras tribos, mas não é como ele pensava.
Ainda demoraram 7 anos e meio para que todas as outras tribos se juntassem a ele. Então, o que aconteceu? Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele então pegou um filho de Saul, porque Saul perdeu 3 filhos na batalha, mas ainda sobrou um filho chamado Isbosete. Abner, então, proclama Isbosete como rei sobre o restante de Israel, e assim Davi ficou reinando somente sobre a tribo de Judá. É interessante, estava meditando sobre isso, como que Abner, sendo o comandante do exército de Saul, ele não morreu na batalha com Saul. Como que acontece uma coisa dessa? Mas há uma explicação, até mesmo desse próprio rapaz que estava trazendo a notícia. Ele explica para Davi que o exército de Saul fugiu da batalha. Com certeza, Abner fugiu junto com o exército, porque ele está aqui vivo. Ele era o comandante do exército de Saul e ele não morreu na batalha junto com Saul e os seus 3 filhos. Esse comandante, então, do exército, que provavelmente fugiu da batalha, está aqui agora proclamando Isbosete, o filho de Saul, como rei sobre todo Israel. Assim começa, então, uma guerra civil em todo o território de Israel. Essa guerra se deu, então, entre a família de Davi, o reinado de Davi, e a família de Saul. Mas a Bíblia diz que essa guerra entre eles, capítulo 3 de 2 Samuel, a guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Mas Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Então, por 7 anos e meio, essa guerra foi se espalhando por todo o território de Israel. E foi uma guerra longa, por 7 anos e meio. Talvez Davi pensava que assim que Saul morresse, ele iria reinar sobre tudo, mas ele teve que reinar só sobre a tribo de Judá. Nós temos que entender que quando Deus tem um plano na nossa vida, não somos nós que determinamos o dia, a hora, como as coisas vão acontecer. Isso é traçado por Deus, é planejado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus faz tudo belo e no tempo certo. Diz em Eclesiastes, Deus faz tudo belo e no tempo certo. Então, esse tempo de 7 anos e meio, Davi reinando sobre uma tribo apenas, estando na cidade de Hebrom, trouxe a ele uma experiência de ser rei, de organizar o seu reinado, de organizar o seu gabinete de conselheiros, de colocar todas as coisas em ordem, antes mesmo que ele viesse a reinar sobre todo Israel. Deus sabe de todas as coisas e Deus nunca está atrasado. Se às vezes nós pensamos que Deus está atrasado, nós estamos errados, porque Deus faz tudo belo e no tempo certo. Sabemos que ele estava cuidando de Davi e que tudo isso fazia parte do plano do Senhor. Abner, então, que era o comandante do exército de Saul, tem uma discussão com Isbosete, que era o filho de Saul, que ele proclamou rei. Por causa dessa discussão que ele teve, eles dois tiveram essa discussão, Abner, então, saiu furioso e foi procurar Davi para fazer uma aliança com Davi, para trazer para Davi todo o reinado, né, de Israel para debaixo do governo de Davi. No entanto, nessa tentativa de Abner de fazer uma aliança com Davi, ele chega lá, Davi recebe ele muito bem, eles fazem essa aliança, e quando ele está voltando para casa, Joabe, que era comandante do exército de Davi, que não estava na cidade nesse momento, em Hebrom, quando essa aliança foi feita, Joabe fica furioso, porque um dos seus irmãos havia morrido na guerra entre a família de Davi e a família de Saul, entre o exército de Davi e o exército de Saul, essa guerra que eu acabei de comentar, e nessa guerra, um dos irmãos de Joabe havia morrido, normal, no meio da batalha, e Abner que havia matado Asael, que era o irmão de Joabe. No entanto, Joabe tomou aquilo como pessoal, e ele tomou aquilo como vingança. Então ele chama Abner e diz que tem uma mensagem de Davi para ele. Então ele mata Abner ali desta forma terrível. Abner tinha feito paz com Davi. Davi tinha dado a ele a sua palavra de rei, de que haveria paz entre eles. E Joabe fez
essa vergonha para o reinado de Davi e matou Abner em tempos de paz. E isso deixou o rei Davi muito envergonhado, porque ele havia feito uma aliança de paz. Mas ele não pôde fazer nada com Joabe, por enquanto, porque Joabe era o comandante do exército e ele era forte e com grande influência. Então Davi teve que deixar para lidar com Joabe somente depois da morte de Davi. Quando ele estava morrendo, muitos anos depois, ele entrega a Joabe essa situação que aconteceu com Joabe, que ele fez Davi passar essa vergonha, ele entrega para Salomão resolver após da morte de Davi. Mas voltando então ao assunto, como Abner morreu, e ele era o comandante do exército de Isbosete, que era filho de Saul, assim também, 2 homens que trabalhavam com Isbosete, que eram seus homens de confiança, entraram na casa de Isbosete em plena luz do dia e mataram Isbosete sobre a sua cama. E trouxeram a cabeça de Isbosete para Davi, para que Davi pudesse colocá-los no seu exército, da mesma forma como um amalequita fez. Interessante que Davi novamente diz a eles: jamais eu aceitaria que vocês mataram um homem justo em sua cama em plena luz do dia e me trazendo a notícia. E pelo seu próprio testemunho vocês morrerão. E assim como Davi mandou matar o amalequita, que trouxe a notícia de que ele matou Saul, agora Davi manda matar esses 2 homens que trazem a notícia que mataram Isbosete, que era filho do rei Saul. Davi então tinha esse entendimento. Isbosete era tecnicamente seu inimigo, era rei sobre Israel, eles estavam em guerra nas famílias, mas Davi não se alegrava com a desgraça de ninguém, especialmente um homem deitado em sua cama em plena luz do dia e sendo assassinado. Jamais o rei Davi iria reconhecer pessoas como essa. Voltando um pouquinho no assunto do amalequita que matou o rei Saul, eu quero parar aqui e falar um pouco sobre essa situação. Sabe que em 1 Samuel capítulo 15, o profeta Samuel tinha dado uma ordem ao rei Saul, quando Saul ainda era rei, para eliminar os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que desde o tempo de Moisés havia feito com que a ira de Deus viesse sobre eles, porque eles eram covardes e atacavam o povo de Israel, aqueles que ficavam mais para trás, na caminhada no deserto, aqueles que estavam mais fracos, que eram mais idosos, crianças, e os amalequitas atacavam eles. E então o Senhor jurou a Moisés que um dia iria eliminar os amalequitas da face da terra. Muitos anos se passaram e Deus deu esta função para Saul, de eliminar os amalequitas da face da terra. Mas nós falamos numa outra ocasião que Saul não obedeceu à instrução do profeta Samuel, não matou todos os amalequitas, preservou o rei, não matou as ovelhas, conforme tinha sido instruído, e por causa disso foi tirado o reino de Saul. Porque o propósito de Saul era eliminar os amalequitas, e ele não obedeceu esse propósito de Deus para a vida dele. Interessante que passaram-se os anos, Saul está na batalha contra os filisteus, Saul tenta se matar, porque já estava ferido, e não consegue nem sequer morrer no seu próprio suicídio, e passa um amalequita, que não tinha nada a ver com a história, não era filisteu, não era israelita, não fazia parte daquela batalha, mas passou por ali e viu o rei Saul morrendo, e Saul pede para que ele o mate, e um amalequita, que Saul não eliminou, do povo que Saul não obedeceu em eliminar, que estava ali passando por acaso, foi o homem que não somente matou o rei Saul, terminou de matar a vida dele e trouxe para Davi aquela coroa. Então, às vezes, nós nos tornamos vítimas daquilo que nós não obedecemos, daquilo que Deus nos instruiu para fazer. Portanto, que nós possamos ser fiéis a Deus
naquilo que Ele nos orienta a fazer, no chamado da nossa vida, no propósito no qual nós temos para com Deus. Deus tem uma aliança conosco, mas Deus também tem um propósito com nossas vidas. E nós precisamos buscar ao Senhor, entender esse propósito e fazer, sermos obedientes no propósito de Deus. Vejam só, queridos, em 1 Crônicas, capítulo 10, explica tudo isso sobre essa batalha de Saul, sobre o suicídio de Saul, sobre toda essa história. Mas no final, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: Saul morreu desta forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Que foi uma morte terrível que Saul teve, porque além dele ser ferido pelos flecheiros, depois ele tenta se suicidar e esse rapaz termina de matá-lo. Quando os filisteus chegaram para procurar os despojos entre os mortos, eles cortaram a cabeça de Saul, pegaram as armas de Saul, saíram rodando por todas as cidades dos filisteus, se alegrando, festejando, e colocaram as armas de Saul no templo dos ídolos dos filisteus e pegaram a cabeça de Saul e colocaram pendurada no templo de Dagom. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 10. Então, queridos, eles puseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram a sua cabeça no templo de Dagão. Saul, então, em toda a sua vida, ele não teve realmente cabeça para seguir o chamado de Deus, para seguir aquilo que Deus havia determinado em sua vida, e por causa disso, o Senhor permitiu que ele tivesse essa morte, né, e transferiu o reino dele para Davi, filho de Jessé. Então é muito importante nós entendermos o chamado de Deus na nossa vida, o propósito do Senhor para nossas vidas e procurarmos não somente entender, mas também obedecer, ser fiel ao Senhor naquilo que Ele nos chamou para fazer, porque nós fomos criados com esse propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós precisamos entender e buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Davi, então, quando ele soube da morte de Isbosete, né, então termina a guerra entre a família de Davi e Saul, que se estabeleceu na verdade, por 7 anos e meio. Quando terminaram os 7 anos e meio, todo o restante das tribos de Israel subiram para Hebrom. Então ali eles ungiram a Davi para ser rei sobre todo Israel, para que todas as promessas que o Senhor fez para Davi se cumprisse. Ali em Hebrom, Davi teve 6 filhos, e agora que ele foi ungido rei sobre todo Israel, ele então estaria em breve mudando a sua capital para Jerusalém, estaria partindo para Jerusalém. Nós estaremos falando sobre a conquista de Jerusalém na próxima semana. Mas eu quero encerrar hoje dizendo que Deus é fiel naquilo que Ele promete para as nossas vidas. Davi reinou 40 anos no total. 7 anos e meio em Hebrom. Parece que foi um tempo que, apesar de ser rei, somente sobre uma tribo, guerra civil no país, mas tudo isso era necessário e tudo isso Deus transforma para o benefício de Davi, para que Davi pegasse experiência e se organizasse como rei. E depois de 7 anos e meio, quando ele foi ungido pela 3ª vez, agora ungido sobre todo Israel, nós estamos vendo aqui, com alegria, que Deus cumpre as suas promessas sobre a vida de Davi e agora dá a ele o reinado sobre todo o país, sobre todo Israel, conforme o Senhor havia prometido quando ele ainda era um menino. Davi começou a reinar em Hebrom com 30 anos. Provavelmente ele foi ungido na casa de seus irmãos, talvez com uns 15 anos, 16 anos. Quantos anos se passaram? E agora, depois que Davi já tinha quase 38 anos, ele foi ungido para ser rei sobre todo Israel.
com 38 anos, com certeza ele agora tinha muito mais experiência e nós podemos dizer juntos, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, o Senhor ajudou Davi e cumpriu para ele todas as suas promessas. Que Deus te abençoe, que você esteja confiante, que você saiba que não deve se alegrar nem sequer com alguma derrota de alguém que você considera inimigo. Não se alegre com isso, mas se alegre com a justiça, com a verdade, com a bondade. Deixa o Senhor fazer com que esses frutos do Espírito sejam transbordantes em nossas vidas. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. E que nós venhamos nos alegrar, sim, nas vitórias, na bondade do Senhor, no perdão e na misericórdia do Senhor, e especialmente na fidelidade de Deus, que cumpre todas as suas promessas em nossas vidas. Deus abençoe, que você possa confiar e aguardar cada dia, que um dia o Senhor completará a obra que Ele começou na sua vida, a boa obra que Ele começou. Amém? Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor.